Empresários e empreendedores. Oportunidade de novos negócios. Para quem realmente é empreendedor. E até nisso a gente Seja muito bem-vindo ao Pode Prosperar. Esse é o melhor dia da semana pra mim, de verdade. Gente, vocês não têm noção do que rola antes, nos bastidores, de começar esse ao vivo aqui pra vocês. Hoje, com um tema muito procurado, inclusive pelo Google, tá? É uma das buscas com maior frequência no Google. Erley, qual o nosso tema de hoje? Oportunidade de novos negócios para empreendedores. Uau! Grande tema. Valdir, Poderoso. seja muito bem-vindo ao Pode Prosperar. estamos aí e compartilhar com vocês aí algumas experiências que acho que a gente pode compartilhar, agregando valores e mostrando que tem muitas oportunidades. Boa. Poli, bem-vinda. Olá. Muito obrigada. Uma satisfação, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Que show. Semana passada tivemos um convidado, Thiago da Unique Imóveis. Tivemos aqui os nossos dois anfitriões, né? Fora do nosso pé. Estávamos com saudades, tá? Mas eu quero começar, né? Entendendo. Como que eu sei, na verdade eu quero a sua experiência, tá? A sua real. Eu acho que você está passando por um processo desse. Como farejar uma real oportunidade? De onde parte isso? Qual que é a hora de eu desfocar do meu negócio? Tá? Desfocar da onde eu ponho energia, do que eu sou expert, do que eu tô há anos, para farejar novas oportunidades que eu não entendo absolutamente nada, ou talvez até entendo, mas não tenho tempo, energia. Qual que é o momento? Eu acho que primeiro se permitir é isso, né? Eu acho que as pessoas, o empreendedor, o empresário, ele tem que se permitir a isso. A gente percebe que alguns empresários estão muito dentro do próprio negócio, dentro de situações onde que ele não se permite a receber oportunidades, a que seja compartilhada com ele oportunidades de novo negócio, oportunidade de investimento, oportunidades de estar com outras pessoas criando soluções ou aproveitando oportunidades que já existem, mas às vezes por um compartilhamento de experiência você pode contribuir muito forte para aquele outro negócio. Mas tem que se permitir. Hoje a gente ainda percebe isso muito forte, né? No meio empreendedor, onde o empresário ele só vive dentro do negócio dele. Ele fica dentro da caixinha ali, né? Não participa de um network, não se permite a participar, por exemplo, de um movimento como o nosso. Pode prosperar. Mas na maioria das vezes, negócio. Eu vejo isso, primeiro porque ele tem uma grande ferida. E na maioria das vezes, essa grande ferida é porque quis iniciar um negócio de forma errada. Por exemplo, eu tive em Brasília com um advogado também de sucessório, de famílias, de fortunas, de heranças. E ele falando para mim, por exemplo, de erros básicos em quadros societários. E então, quando a pessoa quer fazer um investimento, quer entrar numa outra empresa, erro básico de um contrato social feito por um contador, que já é um erro. Sim. E esse contrato, ele coloca lá a pessoa com 5%. E aí as pessoas acham que, não, para poder ter direito de voto tem que ter mais que 50%. Ok, mas para ter direito de veto não precisa ter no contrato deles. E aí é que tá, que a pessoa com 5% numa operação trava uma operação de 95%.
E aí nós temos aqui a nossa especialista em direito, que pode muito mais do que contribuir nesse assunto. Eu tenho certeza que você vivencia isso. Pessoas que não se conectam, fechadas numa caixinha, não conseguem investir em outros negócios simplesmente porque não se prepararam, não se municiaram de conhecimento através de uma pessoa que tem a expertise, né? Você tocou num ponto muito importante, né? A começar na criação do negócio, quando a gente vai formalizar o negócio, né? Começa pelo contrato social, né? Talvez o primeiro instrumento a ser formalizado, a depender do tipo de negócio. E ali no contrato social, o que acontece? Muitas vezes a gente vê na prática... obrigada. Na prática, a gente vê contadores, né? Redigindo contratos. E daí, com certeza, ficam ali várias falhas, vários problemas, brechas e problemas que depois vivenciarão, sem dúvida alguma. Só para deixar claro a todos os contadores que nos acompanham que não é uma crítica ao trabalho de vocês, é porque na maioria das vezes não conseguem se posicionar e querem acelerar o processo e atender bem o cliente e acaba falando, não, deixa que eu resolvo. Mas essa eu entendi que não é uma especialidade, uma expertise do contador. Exato. Precisa ter um advogado de direito focado nisso. Exatamente. Inclusive, quando a gente atua, por exemplo, assessorando, um exemplo, já que a gente está falando aqui a gente falou antes aqui de família, tá? De relacionamento próximo. Existem as empresas familiares, que aqui em Goiás é muito comum, né? Principalmente. No Brasil, né? No Brasil, mas aqui em Goiás a gente vê muito. Por causa do agronegócio, por exemplo, né? Então, daí, o quão importante é a gente formalizar não só a questão societária, né? Empresarial, mas como o relacionamento familiar, ele vai envolver ou interferir ou não nos negócios. Isso são parâmetros muito interessantes, muito importantes, imprescindíveis, até para o crescimento desses negócios, do desenvolvimento deles. Porque senão, se a gente não for... se algumas questões regulatórias não forem bem apontadas, bem definidas, o que acontece? Ali os relacionamentos entre os entes da família estremece e, consequentemente, os negócios, né, não viabilizam, não crescem, né? Agora eu quero só voltar um pouquinho atrás, né, na criação dos negócios. Eu sempre falo, ao se criar um negócio, né, a importância da gente, antes de formalizar, trazer para o papel, a gente ter isso formalizado internamente, né? A gente ter a questão do negócio clarificada dentro de nós, né? Qual a relação desse negócio à nossa identidade? Eu falo muito nas palestras sobre mantermos o Wi-Fi 24 horas, mas não é este Wi-Fi. É o nosso Wi-Fi com Deus, né, com o nosso Pai. O quão importante essencial, né? Essencial na criação do negócio, no desenvolvimento, quando, né, no momento exato de encarar, né, os desafios, as decisões, as oportunidades, o quão relevante e imprescindível a gente tá com esse Wi-Fi assim, ó, o 5G, né? Só pegando um gancho, Poli, eu acho até que você pode me ajudar. Quando se fala desse processo da clarificação e entender quando é o momento certo, como que você sugere que a pessoa poderia fazer para ela conseguir entender esse processo da clarificação, saber se é a hora de... Olha, Valdir, eu vivi isso, né? Eu falo muito que a gente não basta se autodesenvolver, como a gente falou antes. É essencial a gente ter as questões técnicas, né, apuradas, o conhecimento acumulado, aprimorado e aprofundado. Mas não basta se nós não nos desenvolvermos no autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele envolve esse Wi-Fi, né, com Deus, que através desse Wi-Fi conectado, a gente entende no nosso processo da vida. Entendi. Então, quando a gente vai criar um negócio,
a gente criar mesmo, né? Na criação de um negócio, a gente precisa entender o nosso momento ali naquele processo. Não é fácil, mas é simples, né? Porque uma vez que a gente entende a nossa identidade e o que de fato a gente precisa desenvolver ali naquela atividade, as coisas vão fluindo, vão fluindo. Assim foi com a inteligência cartorial, assim foi com o laudo de situação do imóvel, assim foi com o selo de conformidade, né? Uma vez eu estava fazendo uma live com uma pessoa que foi muito interessante. Ele é expert em relacionamentos. Olha só o que ele falou para mim. A gente falando do poder, do reflexo dos nossos relacionamentos nas nossas definições profissionais. E como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo que acontece nas nossas vidas converge para o coração de Deus, para que a gente encontre o coração de Deus, porque nós fomos criados lá, né? Nós fomos criados lá. Então, tudo na nossa vida que a gente acha que é horrível, que é difícil e que é insuportável, nos leva para este lugar. Então, a nossa profissão, ela é um instrumento para que nós nos reconectemos, né? Que a gente ligue, né, esse Wi-Fi 24 horas e para que nós entremos neste lugar da presença de Deus. Olha, o que eu vejo em cima disso que você, ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, né? Eu falo que nós aqui nessa terra, né? Acho que é muito claro para quem é cristão, para quem acredita e para quem tem um mínimo de coerência cognitiva, que a gente é a imagem e semelhança dele. E a gente somos filhos dele. E por ser filhos, a gente pode contar com o conselho do pai, né? Exato. Então a gente tem o conselho dele. Tem a vontade dele. Exato. Tem a instrução dele, tem a sabedoria dele, que precisa ser acessada, né? Ela não vem de graça, precisa acessar ela. Acessa a fonte, acessa a sabedoria. E a gente, às vezes, e até naquele papo que a gente estava tendo mais cedo, eu falo que são níveis, né? Que você vai amadurecendo, vai clarificando, vai entendendo. E o Alexandre falou uma coisa que me chamou a atenção. Coisa simples, né? Cara, uma decisão, eu vou colocar na mão do pai, fazer uma oração e pedir para ele me instruir, escutar. Ou seja, onde que a gente, a partir da sensibilização do corpo, da alma, a gente consegue ouvir o Espírito Santo e ser instruído por ele. Porque às vezes a gente toma decisões de novos negócios, de novas oportunidades, baseado apenas no que a gente consegue enxergar. No físico, né? no material. Que é os KPIs, os OKR, os números, os indicadores, Sim. os relatos, os dados. Tá, mas e o que o cara tá falando pra gente sobre esse novo negócio? Qual a visão que ele tá te dando? Realmente vai colocar a gente alinhado com o nosso propósito ou vai desviar o nosso foco? Vai tirar a gente do nosso propósito? Vai gastar energia, vai desgastar uma relação? Sim. Eu acho que, como o nosso foco é falar de novos negócios, pelo menos hoje, pra mim, eu não tinha essa cultura, eu não tinha esse comportamento. Eu, na verdade, cara, eu confiava somente em mim. E, cara, até arrepio falando isso aqui. Ó. Depois que eu passei a conversar com o pai, pedir o conselho pra ele, eu disse, pai, o que você acha disso? Instrui aí. Não faça a minha vontade, faça a sua. No dia que eu entendi o poder disso, né, eu falei assim, faça em mim a sua vontade. E, cara, vem sendo muito bom isso. É prazeroso, cara, é algo que ela sai de uma endorfina comum, uma serotonina comum que as pessoas estão viciadas, né, para algo que vai muito além disso. O sentimento, a emoção, a conexão, a clareza que você tem para você dar passos em aproveitar novos negócios, aproveitar essas oportunidades, é algo muito diferente do que a maioria está acostumada. Pelo menos que eu estava acostumado. Eu costumo falar que é o seguinte, se a gente for olhar pelo princípio, tá? Pelo princípio
Todos os empresários que um dia foram empreendedores, porque esse caminho, para você chegar a ser empresário, você precisa passar pelo caminho do empreendedorismo. Não tem como você fugir dessa via, né? O empresário, o empreendedor, ele sempre tá buscando alguma coisa, ele sempre tá, cara, mas eu posso melhorar isso, eu posso fazer aquilo. Só porque na maioria das vezes, por que esse empresário, que muitas das vezes até tem condição, muitas das vezes ele até tem mão de obra, muitas das vezes ele até tem disposição, mas por que ele não dá espaço? Por que ele não desenvolve novas saídas? Por que ele não cria novas situações? Porque existe um erro na visão, e isso acontece muito na visão do brasileiro em si. Que a pessoa ela acha que ela é o produto, ela acha que ela é o serviço. A pessoa, o empresário hoje, ela veste uma capa. Eu vou dar um exemplo aqui no meu segmento. O dono de ótica, ele acha que ele é ótica. Uhum. Ele anda aqui com né? uma plaquinha ótico. Sou o dono de ótica. E ele acha que aquilo dali é o negócio que ele vai aposentar e ele vai... Por quê? Porque ele vê isso, a cultura, ele vê isso que acontece há muito tempo. E não é denegrindo, falando mal do funcionalismo público, mas você também, Paulo, conhece muitas pessoas do funcionalismo público. É uma vida que quando chega no final... Ele fala, eu queria ter feito tanta coisa. E é isso que acontece na vida do profissional ótico. É isso que acontece na vida daquele profissional que, independente de qual seja o segmento, que ele acha que ele é o negócio. Para você ser um investidor que seja, para você ser uma pessoa que tem mais de um negócio, ser múltiplo investidor, para você que consegue acreditar no sonho de alguém, investir no sonho de alguém, você precisa entender que você não é o seu negócio. Uhum. O seu negócio precisa ser muito maior que você, porque senão você não tem um negócio. Sim. Entender que a vida não tá no negócio. Nunca. Tá nele. É muito além disso. A capacidade, você definiu e você traçou essa rota e decidiu colocar energia nessa rota, ok. Mas essa não é a única rota que existe. E talvez essa rota, ela vai ser descontinuada em algum momento. Nós temos aqui a prova. Quem está assistindo a gente, que é do estado de Goiás, Goiânia, Brasília... Durante muitos anos tinha uma mão só, era a BR mais perigosa do Brasil, que mais teve mortes no Brasil, por conta da famosa 7 curvas. Era um único caminho, ida e volta. E hoje, você passa, quem está indo da BR, olha para o lado de cá, você vê uma via abandonada. Por quê? Em alguns momentos, você vai ter que subir de nível. Em alguns momentos, você vai ter que deixar de ser varejo e passar para distribuidor. Em alguns momentos, você vai ter que deixar de ser distribuidor e passar para fabricante. Mas isso só vai acontecer se, enquanto você está pequenininho, você tiver disponibilidade de olhar para os outros negócios, não só como eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho um grande amigo, inclusive é amigo em comum nosso, que ele me falou algo que mudou a minha visão do jogo, sabe? Ele pegou duas irmãs empreendedoras no ramo de pamonharia. Aqui em Goiás, né? Muitas pamonharias. E elas são muito boas em pamonharia. Muito bom. E eu achei muito interessante, porque ele falou assim, Alexandre, eu vi nelas o potencial. De verdade, eu investi lá 70 mil reais, mas eu não investi com a intenção de ganhar muito, não, eu investi porque se elas até quiserem me comprar, eu investi porque eu olhei nelas e vi um potencial e elas eram um diamante a ser lapidado. E elas, sem o meu empurrão, a minha visão empreendedora, elas não iam ir. Então ele foi lá, montou um MVP de uma pamonharia em outra região, deu certo, ampliou a pamonharia ficou maior, e hoje ele já tira 5% do que ele investiu. Ou seja, o payback dele aí vai ser 16 meses, 18 meses. Ou seja, isso é você estar com o Wi-Fi ligado. É ter visão, né? É você, muito mais do que... Quanto que é que dá esse negócio aí? O que eu mais vejo. Rapaz, tá dando dinheiro demais o negócio de abrir loja na 44. Exato. Isso aí rapaz, tá dando dinheiro demais o negócio de vistoria. Rapaz, eu vi nego perder dinheiro com o negócio de vistoria, viu? Vistoria de veículo. Não, você tá dando dinheiro demais. Você coloca um funcionário e... E aí... As pessoas estão indo por um propósito sem nenhum sentido. Estão investindo em negócios e não em pessoas. E aquilo lá, em reunião que a gente falou, eu não invisto em absolutamente nada que é negócio por si só. Eu invisto na pessoa que está por trás. Por quê? Porque eu não tenho condição física, geográfica de investir em tudo. Eu preciso de pessoas.
Negócios precisam de pessoas. Exato. Dono de loja hoje, que está no varejo, que está com a visão de só abrir loja, vai chegar um momento que vai limitar. Eu cito uma base aí do meu segmento, as óticas Diniz, né? Posso usar ele como exemplo porque já foram mentorados nossos, enfim, já usam alguns dos nossos métodos, das nossas metodologias. Os caras que vieram lá do Maranhão, como é que eles fizeram para poder descer o país e ganhar o país? Ele pegava a Poli, que era irmã do gerente dele lá, e falava, ela quer abrir lá? Ele vinha abrir a loja, falava, você tem tantos por cento da loja. No dia que você estiver ok, aí eu te vendo o resto, parcela e tá tudo certo. E aí virou o que virou. Visão de multiplicar. Exato. Visão de olhar e ver você não como um colaborador, mas como realmente uma pessoa em potencial. Que é um princípio, né, que a gente aprende, né? Que é o de multiplicar. Que é o de multiplicar. Ou seja, não basta você ter dinheiro, não basta você ter... você tem que primeiro ter a permissão de Deus, você tem que ter a questão de... A visão. Outra coisa, não pensar simplesmente no negócio puro e simplesmente, tem que pensar também em pessoas. Ou seja, é um conjunto, né, Alexandre? É um conjunto. Essa energia das pessoas que estão contigo, tendo a possibilidade, né? Nós estamos agora montando um MVP, né? Dentro do mercado óptico, a gente está montando um MVP de franquia, tá? É micro franquia com uma proposta totalmente que tem do mercado. Por quê? Porque são lojas de 25 a 35 metros quadrados. São lojas que vão ser inauguradas aí gastando R$100 mil, tá? Já com estoque. E fora isso, a gente está estudando o capital de giro que precisa ter, que vai girar entre 30 e 40 mil para esses primeiros 6 meses. Uma loja para 2 colaboradores, mas o propósito da franquia é que o gerente seja dono. Ele já vai entrar com um pré-contrato. Se ele cumprir todos os requisitos em 12 meses, ele pode se tornar um sócio da operação sem investir. Ele capta 30% do investimento sem investir. Uau. Então esse projeto é o projeto que nós fizemos um estudo de viabilidade de todas as grandes franquias que nasceram no Brasil. Foi assim. Tinha um master, que esse master confiava nos micro franqueados. E é assim que você vai multiplicar. Esse franqueado deu certo nessa unidade, você tem condição de abrir outra? Tem, então vamos embora. Nessa segunda unidade ele já entra como sócio investidor. Essa a visão que eu vou empregar no licenciamento do selo de conformidade também. É justamente essa visão, pensando na pessoa e não no resultado em si, monetariamente falando. Até porque, como a gente fala também, né, a gente melhor documenta quando a gente entende ali a questão relacional envolvida. Então, quando a gente... na formação de pessoas e licenciados, a gente tem exatamente este olhar. E o que é importante, só para somar com esse conteúdo que vocês trouxeram, eu tenho uma frase que eu gosto muito assim de trazer, uma visão, né? Uma visão, um contexto. Chega um momento do empreendedor, do empresário, que ele não precisa entender do negócio, não precisa entender muito mais do negócio, do core, do que ele faz, ou até mesmo do que ele está disposto a aproveitar a oportunidade. O que verdadeiramente ele precisa entender é sobre pessoas. Boa. É sobre como essas pessoas vão fazer ele chegar no resultado que ele quer ter com aquela oportunidade, com aquele negócio. Sim. E eu vejo hoje, às vezes, as pessoas se perdendo nisso. Ou seja, as pessoas sempre vão ficar em segundo plano, né? Ou fica de forma abandonada ali, não tem um processo de incentivo, treinamento, acompanhamento, feedback, né? Eu falo que feedback é um direito que o funcionário tem. Sim. Feedback é uma consultoria gratuita. Sim. As pessoas precisam entender isso. É importante dar feedback, e feedback construtivo. Feedback, lembrando, a gente já falou sobre isso, é um extrato bancário. Tem que ter crédito para você poder debitar. Então não faz sentido você debitar sem crédito. E para aproveitar essas oportunidades, essas novas oportunidades de novos negócios, o cara tem que ser bom em pessoas. Sim, ele tem que entender qual que é a peça-chave para ele aproveitar essa oportunidade. Às vezes, o que eu vejo muito, né? Existem umas frases que a gente tem que abolir do nosso vocabulário. Pessoas são difíceis, pessoa é isso, pessoa aquilo. Isso não pode existir. Pessoas, a gente tem que amar pessoas, a gente tem que servir pessoas e a gente precisa de pessoas para que os nossos negócios prosperem. E confiar em pessoas, né? Eu conheço o coração do empresário quando ele chega diante de mim e fala, cara, é difícil demais mexer com gente. Quando ele fala essa palavra, eu já sei exatamente o coração dele. É um cara completamente centralizador. É um cara que não consegue delegar.
É um cara que não confia nas pessoas. É um cara que já vem machucado. Por quê? Porque isso daqui é uma esteira, tá? Isso daqui é como você vê aquele hamsterzinho rodando. Como ele não consegue, como ele é machucado, porque ele foi traído ou alguma coisa do tipo, ou ele traiu, ou ele começou o negócio de forma desonesta. Enfim, tem um início, tem um princípio. Como ele tá ferido, aí ele não consegue confiar em ninguém. Como ele não confia em ninguém, ele centraliza. Como ele centraliza, ele não consegue delegar. Como ele não consegue delegar, volta sempre tudo para ele. E a equipe, e aí essa esteira ela vai girando. E é interessantíssimo a gente sempre refletir sobre um aspecto, né? A gente fala muito da prosperidade, né? E está intrinsecamente ali ligado à generosidade, que envolve exatamente esses pontos que a gente já falou aqui, já levantou, né? Da gente se posicionar como líder, né? Como criador e desenvolvedor de negócios e criador de oportunidades, a gente ser generoso consigo, com as pessoas, né, que estão ao nosso redor, e na hora de formar pessoas também, né? Que isso também é algo muito interessante. Sabe qual é a melhor visão que eu tenho de generosidade? Ser generoso? Cara, é você doar o seu tempo. Sim. Vale mais que qualquer coisa. Com certeza. E as pessoas, às vezes, o dono do negócio, ele não doa o tempo para a própria equipe. Exato. As pessoas entendem a generosidade muitas vezes ligada ao dinheiro, né? E vai muito além. Não é mais. Dinheiro é o mais fácil. Não é mais, é além. Entenda a profundidade disso. Né? Ser generoso muito dependendo além. do perfil da pessoa, dinheiro é o mais fácil. Doar dinheiro. É que na verdade ele está olhando só a curto prazo, né? Não consegue aí olhar. Às vezes nem é generosidade, entendeu? É né? só às vezes a falsa algo que ele se sente obrigado. Exato. Aí surge aquela perguntinha básica, né? A pessoa nasce generoso ou ele vai aos poucos ele vai se tornando generoso? Eu acredito que aí é muito da formatação de como ele foi configurado. É bem profunda essa resposta. Né? Mas eu acredito que a partir do momento que você cria uma maturidade de reconhecer a importância de você ser generoso e principalmente servir as pessoas a partir da sua generosidade, que é o seu tempo, a sua dedicação, o seu transbordo, é você servir as pessoas sem ser interessante sem ser interesseiro, né? Que acho que é isso, ser generoso. Você tá num grupo de pessoas onde você está servindo essas outras pessoas com o objetivo simplesmente de servir elas, não de ter algo em troca. A troca é natural, é você plantar em solos férteis, é você doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, doar as suas habilidades e, cara, é natural o retorno disso. Sabe o que, assim, eu venho aprendendo? A generosidade, ela também é processual, né? E a partir do momento, assim, à medida que a gente entende o quão amado nós somos, mais generosos nós nos tornamos. E a gente consegue perceber, independente do que a pessoa se apresenta, você vê amor ali. Aí vai de encontro, só interrompendo, Alexandre, vai de encontro naquela questão do crédito e débito que ele falou lá atrás. Porque a generosidade é aquela situação. Eu falo por experiência que a gente vai ao longo do tempo, conforme você vai tendo oportunidades, por exemplo, um reconhecimento, a confiança, você vai devolvendo e aí é onde começa a ter a generosidade. Porque eu vejo assim, lá atrás, quando eu fui preparado para ser um profissional, eu fui preparado para ser chefe. Sim. E ao longo do tempo eu vim descobrir que ser chefe é fácil. O problema é você ser líder. Sim. Né? É isso. Porque você ser líder, você precisa entender e compartilhar. E conforme você vai compartilhando, você vai gerando na tua equipe performance, resultados, conquistas. E aí você... Ou grandes desafios relacionais, então, etc. É mais ou né? menos assim que eu vejo. Só pra gente não perder a linha do nosso tema, deixa eu entender de vocês qual a forma mais direta, tá? De uma forma direta mesmo, eu quero a opinião dos três, uma forma direta para que o empreendedor
ele consiga visualizar uma oportunidade e validar essa oportunidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo base. Eu estou no meio agora de 3 operações de oportunidades, né? Eu vou citar até um exemplo meu e do Erle. Chegou até mim uma oportunidade de um investimento a curtíssimo prazo, com uma rentabilidade alta. Só porque nós estamos em operações, em tempos diferentes, nós não conseguimos validar. E, cara, é algo natural, ela se descarta naturalmente. Porque a gente está focado em várias outras. Então, é algo que muitas coisas vêm quando você está com o Wi-Fi ligado. Ok. Como que eu valido isso de forma efetiva? Como que eu consigo olhar e falar, cara, isso faz sentido de eu colocar energia, de eu ir lá entender o negócio? Igual amanhã nós vamos em um outro negócio pessoalmente, porque nós pegamos a parte teórica. Agora eu quero ver a parte física do negócio, né? Operacional. Como que você valida essa oportunidade sem você perder tempo, sem você falar assim, ó, nossa, mas é mais um negócio que eu vou ter que tocar, nossa, mas é mais um negócio que eu vou ter que ver. Como que vocês validam isso? Como que o empreendedor consegue validar isso daí? Primeiro eu vejo se está alinhado com o que eu tenho que fazer. Se o negócio está alinhado com o que eu tenho que fazer, daí isso já é um passo. Já é um passo. E segundo, eu busco mesmo a orientação, a visão daquele negócio. Porque o que acontece, que é outro ponto que a gente tem que comentar aqui. Quando a gente entra num negócio, mesmo nesse exemplo de vocês, em que do multiempreendedor, né? O multiempreendedor, ele mesmo ali, com todos aqueles negócios, né? Tendo que ser geridos por ele. Se ele não tiver uma visão, não é projeção, uma visão, isso não vai ter o mesmo retorno. Não vai ter o mesmo resultado. Perfeito. Não vai te deixar dormir. Agora, se você tiver uma visão daquilo clarificada, de que ali está alinhado e que tem uma conexão. Como que o empreendedor consegue ter essa visão? Como que ele consegue sentir que isso está alinhado? Aí tá ligado à identidade mesmo, tá? E o Wi-Fi que a gente falou agora há pouco. Agora, um ponto do Wi-Fi. A gente precisa desmistificar a questão da oração. O Wi-Fi, por que eu falo Wi-Fi? Porque é a todo tempo. É você estar em estado de presença e que, estando conversando com quem quer que seja, onde quer que você esteja, você está em alinhamento. Então, isso vai te dando discernimento, né? E segurança a cada passo que você vai dar. Por mais absurdo que seja, porque a gente vivencia isso, né? Por mais absurdo que seja aos olhos naturais. Né, Dr. Óculos? Show. No resumo, sentir paz. Exato. Exatamente. Ellie, o que você já me abriu que você veio de muitos anos no seu mercado, né? Deixou passar muitas oportunidades por estar voltado única e exclusivamente para o seu mercado. O que tem feito você mudar esse pensamento? O que tem feito você se abrir para novos investimentos? O que tem feito você abrir para ver novas oportunidades que você não via antes? Eu acredito que não é por grana, simples e unicamente, né? Nunca Compartilha com a gente. É importante isso que você colocou, Alexandre, porque eu acho que é claro que eu sempre entendi que tudo que eu fazia não tinha... Não, eu não tinha esse entendimento. É claro que quando você busca o autoconhecimento, o desenvolvimento emocional, intelectual, cognitivo e principalmente o seu desenvolvimento de ser empreendedor, né? Porque a gente é empreendedor nato. Acho que a maioria dos empresários que estão crescendo, que estão prosperando, ele é empreendedor. Mas aí tem algumas coisas que você faz por questões instintivas, e outras você precisa de um processo de amadurecimento. E o que ficou muito claro para mim durante esse processo, onde a gente buscou esse amadurecimento, que a gente está nesse mundo de empreendedorismo,
de ser empresário, não é simplesmente para cuidar só do nosso negócio. É sobre resolver problema para pessoas. Então, se você entender isso na sua essência, você tá aqui, a gente está aqui para resolver problemas para pessoas, resolver dores, criar soluções, entregar isso de uma forma mais simples, mais rápida, ser mais eficiente, usar ali boas práticas, metodologias, técnicas, métodos, criar processo, pensar em estratégias disruptivas para esse negócio e aplicar isso, você consegue aplicar a qualquer negócio. Eu tenho algumas frases que eu gosto muito delas, que é assim, cara, negócios são tudo igual. O que vai mudar verdadeiramente é o resultado final. É como você faz isso. Isso. Os negócios mudam muito pouco. É onde você está naquilo, naquele processo. Se você respeita os fundamentos de qualquer negócio, ele serve para todos. Aldir, como que eu monetizo ligando negócios a pessoas? Porque eu vejo que o seu... você vem de uma linha muito de conectar as pessoas, né? De ver uma oportunidade que faz sentido para o negócio de fulano, ou de ver um negócio que faz sentido para aquela oportunidade, e você traz muito essa ligação. Eu vejo que você tem essa linha natural, né? Como que você monetiza isso? Porque isso é um negócio, concorda? Isso é uma diversificação de negócio. Na verdade, aí depende muito, né, Alexandre? Porque assim, tem um lado, aí, que a gente já tocou alguns minutos atrás, tem algumas ações que ela se torna de forma espontânea, sem o objetivo de ter algo em troca. Que aí entra a questão a gente falou agora há pouco, deu um branco aqui, de você partilhar, e aí com aquilo você abre portas, né? Tem esse primeiro momento, aquela situação que eu vou lá sem fim, sem nenhum... Eu vi uma necessidade sua, de forma espontânea, eu não estou... Valdir, você é instrumento de multiplicação. Isso. Obrigado, Poli. Esse é o primeiro momento. Agora, quando tem aquele segundo momento, que é quando você identifica uma necessidade em especial de alguém que você tem a conexão, que você consegue fazer esse vínculo e você consegue monetizar isso, é você entender aonde aquela pessoa está, aonde ela quer chegar, e você conseguir mensurar se faz sentido aquela conexão. Porque não é simplesmente eu chegar lá e falar, ó, eu tenho um brother que vai te ajudar. Não. Eu tenho que primeiro entender a necessidade do meu colega e entender se a outra pessoa tem essa disponibilidade de corresponder com aquela necessidade. Legal. Que aí é um detalhe que você tem que ter um feeling de você conseguir perceber numa conversa, num diálogo. Ou também tem a questão da especulação, que aí é um outro ponto. Eu estava falando com a Poli agora há pouco. Tem pessoas que aproximam de você querendo que você abra o canal do network para você fazer essa conexão, mas ele simplesmente quer cortar um atalho onde ele não quer pagar por um preço, pagar o preço daquilo. Então tem esses três momentos. Agora, como tirar proveito disso? Todos nós temos esse potencial. O que falta nas pessoas, que a gente percebe, falta nas pessoas justamente a questão da pessoa ter esse feeling de perceber, sentir do lado de cá a necessidade e você encontrar alguém que corresponda com aquilo e você fazer essa conexão. Show. Quando você consegue fazer isso, tem casos que você consegue faturar o suficiente e tem casos que você consegue faturar muito. Boa. Então aí depende muito dos momentos. Principalmente o salário da gratidão, né? Isso. Eu quero deixar aqui nessa minha contribuição, eu vejo que a maioria das pessoas elas se perdem no fundamento de diversificação de novos negócios, né? Alexandre, eu tenho um desejo, o que eu mais recebo, e isso é natural. Alexandre, o que está dando resultado aí? O que é bom? O que é isso? O que é aquilo? Eu preciso de novas oportunidades, eu preciso de diversificar, eu estou cansado. Muita gente não é nem simplesmente porque tá bem, né, tá com grana, é porque ela tá cansada mesmo, ela quer novos desafios, ela quer se sentir viva, né? E aí ela acaba se sentindo perdida. Ela se sente perdida. Não, deixa eu me conectar. Eu acho que esse é o primeiro princípio, tá? Fazer um estudo muito bem feito, independente de qual seja o segmento que você esteja, faz um estudo. Cara, eu acho que o mercado de moda, ele tá super em alta. Bacana.
Show de bola. Eu me identifico com o mercado de moda. Eu gosto, eu tenho traços, eu tenho... Show de bola, eu vou poder contribuir com esse mercado. Eu não tô entrando nele só para explorar esse mercado, eu tô entrando para poder contribuir. Isso. Essa é a visão. Perfeito. Passei por esse passo, com quem que eu consigo me conectar? Quem que eu consigo me conectar? Quem que é a pessoa mais próxima a mim, ou mais próxima a alguém que esteja próximo a mim? Que eu consiga tirar ali dessa pessoa, extrair dela algum conhecimento para poder aplicar na prática, algum diferencial, certo? Um estilista, um... Modelar, inspirar. Exatamente, né? E às vezes acontece uma grande falha aí, que é o que paralisa as pessoas. A pessoa acha que essa conexão precisa ser ele pegar um avião aqui, parar tudo que ele faz, ir lá para São Paulo, ir lá para Madrid, ir lá para França, ir lá para poder se... Não. Às vezes é um TEDx da vida, às vezes é uma palestra, às vezes é uma mentoria, às vezes é um grupo fechado. Sim. Você consegue se conectar de várias formas com essa pessoa. E depois que você entrou, isso já aconteceu comigo, tá? Eu tava decidido a entrar no mercado, tava tudo certo, até comentei contigo que era o mercado farmacêutico, que inclusive é o mercado nosso ilustre. E chamei um grupo de amigos e falei, vamos para a feira de franchise, porque eu vou entrar no mercado farmacêutico, é um mercado muito bom, é um mercado que não tem baixa. Tem muita farmácia. Não, tem muita farmácia. Pandemia alta, a única coisa que não fechou, farmácia. E aí fui, me conectei, fui para franchise, sentei na mesa do pessoal para negociar. E aí o cara isso e aquilo outro. Investi tempo. E o que eu aprendi? Aquele termo básico que eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendi. Naquele caso eu aprendi muito, tá? Cara, isso não é pra mim. Não faz nenhum sentido. Você imortalizar 700 mil fora capital de giro pra poder voltar 2,5. No dia que voltar 3, tá todo mundo sorrindo. Não, esse mercado não é pra mim, não. Eu invisto na bolsa, que o risco é quase o mesmo. Correu longe. Né? Então, eu acredito que o fundamento básico para você iniciar um novo investimento, um novo negócio é esse. Olha para dentro de você. Esteja em paz no qual você vai... Entenda que não existe... Essa é a maior historinha que nós contamos para nós mesmos. Querer investir em alguma coisa porque tá dando dinheiro. Exato. Nossa, essa Você vai se paralisar, você vai desistir, você vai criticar. A famosa manada, né? Agora eu quero dica de vocês aqui, práticas. Dicas práticas. Do que fazer, tá? Aonde eu ligo esse radar? O que eu devo fazer? Beleza, qual que é o primeiro passo? Já. Posso? Deve? Por favor. Primeiro passo, né? O que eu vejo assim, o que muitos empreendedores cometem, quais são os erros que eu vejo que cometem, é que não calculam o risco. Primeiro passo, você calcular o risco. Nossa, isso é muito... Tirar do que tá dando para... Perfeito. Você tem que fazer, você tem que parar para pensar, calcular risco. Muito bem colocado. Que é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante é a questão do planejamento. Todo e qualquer negócio, o que começa sem planejar, a tendência é prejuízo na certa. É fato. Né? E o terceiro item que eu vejo é você fazer estudo de viabilidade. Sim. Que aí já foge do planejamento. Né? Que o estudo de viabilidade é você entender o que eu tenho, aonde eu vou fazer o aporte e em quanto tempo eu vou ter de volta. Para você não ficar o trem... Ou quanto tempo eu vou precisar manter. Né? É o famoso não entrar numa oportunidade de paraquedas, né? Isso. No mínimo validar. A gente pode usar um exemplo agora, né? De uma avaliação que nós estamos fazendo, tá? Que a gente está fazendo uma avaliação que muitos empreendedores talvez não fariam, que é você comprar um negócio falido. Para mim, é o melhor negócio que existe. Se o negócio é validado e esse negócio faliu ou ele está em processo de falência por falta de gestão, na maioria das vezes pessoal, esse é o melhor negócio que tem para poder se investir. Sim. O negócio é validado, o negócio tem possibilidade de crescimento. Ele, por algum momento, ele caiu por um erro de caminho, que é normal, a gente faz isso. Eu falo, agora, gente, com 7 anos de experiência no mercado, chegou uma grande oportunidade até mim, tá? Uma grande oportunidade. E eu peguei um produto que é um produto base, que a gente vende muito, que é a armação. E ele chegou com 30% do valor que eu costumo pagar. 30%. E eu falei, cara,
essa é uma mega oportunidade. Eu não posso perder. Só que quando eu cheguei, eram 105 mil armações. Eita. Realmente, era uma mega oportunidade. 30% do valor que eu pago, mas são a longo prazo, esse valor parado. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu sou um cara muito esperto. Eu vou buscar parceiros. Então, eu busquei um parceiro aqui, um parceiro ali. Dividimos e compramos. Mas eu fiquei com 30 e tantas mil. Cara, Nossa. tem um estoque gigantesco. Que pelo andar da carruagem ainda vai ficar por 2 anos. O que acontece? É algo de alto risco. Por quê? Porque o meu negócio, ele, por mais que é saúde, mas ele acompanha o fashion, a moda. Ou seja, pode ser que esse ano o que estava vendendo, que era o gatinho transparente, não vai estar vendendo mais. Está obsoleto, né? Obsoleto. Então, o que eu estou fazendo agora? Como eu tenho muito estoque, eu tive que mudar todo o market share da minha empresa. Eu tive que mudar toda a estrutura para um produto popular. A visão da minha empresa agora, ela se tornou uma visão popular. Então, eu tenho muito estoque realmente para queimar. E eu vou trazer essa galera, dando garantia, dando tudo. Eu vou trazer essa galera, porque eu tenho margem para isso. E aí é onde entra essa parte de análise, né? O que eu fiz ali? Eu vi uma possibilidade de um negócio que não é o meu negócio. Eu não sou atacado. E eu comprei atacado. Eu sou varejo. A vazão é diferente. Então eu vi uma possibilidade de negócio que eu não fiz todas as análises de risco, de viabilidade, de possibilidade. E aí, por conta desse cálculo não feito, eu tive que mudar uma estrutura aqui na ponta. Pode ser positivo? Pode ser, só que eu só vou saber daqui 6 meses. Então, eu quis entrar num mercado que não é o meu mercado, que é atacado, e essa decisão talvez precipitada pode mudar um número lá na frente. E é importante uma reflexão para isso, né, Alexandre? Você hoje teve uma mudança de market share porque era importante para o teu negócio de uma forma estratégica, ou você fez essa mudança de market share porque você está com um produto? Basicamente, eu posso colocar na balança 50-50. Primeiro, eu entendi que a minha região, ela tem essa necessidade, ela tem essa carência, tá? Legal. Tem público, de um produto, né? De um produto realmente que as pessoas estão em busca ali de qualidade e preço, tá? Qualidade e preço. Eu tenho uma capacidade pessoal, por conta da minha formação, por conta do, né, que eu venho do mercado publicitário, de embalar um produto muito bem. Então, pego esse produto que custa R$20, eu vou vender ele por 200, por conta da embalagem que eu consigo criar, que a gente costuma falar de agregar brand, valor. Né? O brand. Só porque eu percebi que essa embalagem que eu estava criando estava me dando muito trabalho, tá? E eu estava deixando dinheiro na mesa, mesmo embalando ela. Então, eu estava vendendo para menos pessoas, mantendo o faturamento X. Só porque aquele faturamento, ele está mantendo, o crescimento dele está sendo muito tímido. Então eu posso tirar um pouquinho essa embalagem de brand muito pesado, de valor muito agregado, reduzir isso, que eu estou continuando com a minha margem saudável, tá? Continuo com a minha margem saudável, só porque eu tenho um volume muito maior. Então a minha escala de crescimento vai ser muito maior. Legal. Ou seja, você vai ganhar no volume. Você vai ganhar no volume e no alcance de mais pessoas, né? Exatamente. Aí a famosa venda futura que você já está olhando, Exatamente. né? Ou seja, você está amarrando o cara por 2, 3, Exatamente. 4 anos. Só porque isso daí, aí eu falo para vocês que, né, 7 anos de mercado não é 26 anos, mas já é alguma experiência. Eu já fiz isso no passado. Eu já fiz isso, de ter um produto muito de entrada, que me dava até prejuízo, tá? Mas no final, ele até deixava controlado. Eu comecei a ter um crescimento. O que era o problema? O problema é que eu trabalhei somente com essa linha. Que eu confiava 100% na minha captação. E eu não confiava na captação do meu cliente. Porque existe uma segunda captação. Sim. E você precisa trabalhar com essa segunda captação. Você não pode confiar só na sua captação, só no seu orgânico, no seu tráfego pago, no seu carro de som, no seu panfleto. Você tem que trabalhar na segunda captação, que quem faz isso é o seu cliente de forma gratuita, que é indicação. E hoje eu estou unido o meu crescimento à minha capacidade de atrair, mas muito mais que isso, com a venda que o meu cliente está fazendo com a indicação. Aí nesse caso... Induzida, tá? Aí nesse caso você está fazendo algo intencional, que... né? Sim. Tem uma contribuição só nessa linha para separar, desculpa, só para pontuar, por favor, depois continua, separar oportunidade de cilada. Show. Sim. Tá? Eu tenho uma situação, acho que talvez em cima disso, Show. porque essa sua tá
como diz ela, passou bem próximo. Você que atuou de uma forma estratégica. Na igual verdade, ele poderia fez ser do uma limão à cilada, limonada, né? Poderia ser uma cilada, poderia ser algo que poderia te causar prejuízos e você transformou ela. Positivo, era negativo e te virou positivo, né? Mas tem coisas que são ciladas na sua essência. Mas dentro desse contexto que você está falando, Alexandre, você está fazendo uma das melhores estratégias que você está praticando uma venda com um produto de entrada, porém com excelência, que o próprio cliente vira o teu consultor, o teu funcionário. Né? Ou seja, ele vai fazer a ponta lá de trazer 1, 2, 3, 4, 5 outros clientes que talvez o teu orgânico não consegue fazer. Sim. Então, esse é o lado positivo. E entra noutra questão também do empreendedor, né? Que ante um problema, um prejuízo, ou um possível problema ou prejuízo, já muda a rota. Ele né? age de forma Quando ele tem né? visão. Quando tem visão, você reajusta a rota, não perde o pique, não perde, né, a determinação, a disposição, né? Reembala, reloca, tanana, e bora pro jogo. Tudo bora é historinha, pro jogo. tá? Tudo é historinha. Deixa eu contar pra vocês. O que foi a historinha que eu contei pra mim? Eu falei assim, eu tô trazendo pessoas pra estar comigo. Beleza. Então já te anima. Você já viu que, por exemplo, assim, ó, o cara tá fazendo um gato ali. Quando você vai fazer? Meu Deus, mas quando você vê um fazer, ele fez. Como se a multa não fosse pra você, mas ele fez, tá tudo certo. Então, beleza. Então eu trouxe pessoas pra estar comigo. Show. Já me deu um alívio. Falei, cara, se der tudo errado, beleza. Ok. Depois disso, eu falei, se das piores situações, eu coloco R$5 e ganho por peça e vendo para o meu parceiro. E de fato eu fiz isso. Então eu dei uma recapitalizada porque, ok, é uma das historinhas que eu conto para mim mesmo. Mas, no final, o que eu tirei de lição? Eu preciso aprender de números. Eu preciso aprender de estoque. Eu preciso aprender do que faz sentido e do que não faz sentido. E aí, o que isso me fez? Me fez buscar uma assessoria contábil especialista. Os caras chegaram, reviraram o meu estoque, reviraram a loja inteira, ficamos uma semana contando tudo. Quando eu vi aquela quantidade de estoque, eu falei, Jesus. Inventário. Aí eles me leram beabá. Falei, cara, é o seguinte, você tá com estoque gigantesco, mas você tá perdendo aqui, porque agora você vai ter que adiantar cartão. E aqui, esse estoque que você tem, ele ia te deixar 6%, só porque agora você está adiantando cartão, você está perdendo 8%. Não. Então, quando você não entende, não faz essa análise de preparação, eu quis ir para um outro mercado. Eu só fiz um cálculo seguinte, não, eu vou comprar por X, eu vou ganhar 10% em cima, isso e aquilo outro, e tá lindo. E aí eu fui lá e aportei à vista, tirei do meu capital de giro para aportar. Essa falta de análise de risco, na maioria das vezes, é o que trava o empreendedor. E aí ele perde grandes oportunidades. Porque isso ainda pode ser uma grande oportunidade para mim. Porque eu mudando agora toda essa estrutura, e aconteceu isso que você me falou. Nós fizemos uma grande campanha no dia 27 e 28 do mês passado. Essa campanha, nós tivemos mais de 50 vendas, que isso para o meu mercado é positivo, tá? O que acontece? Eu vi várias pessoas postando. Gente, eu fui lá e é verdade, porque nem acreditava, é verdade. Olha aqui, olha o modelo. São mais de 500 modelos, isso, aquilo, outro, e tal. E o que eu estou fazendo? Eu estou agora qualificando o meu time para eles estarem mais preparados para quando eles receberem esse público, eles darem uma aula. Eles darem uma aula de que, olha, tudo bem, você quer levar essa armação? Ok. Só porque essa armação ela tem uma durabilidade menor, uma garantia menor. É o que é aplicado pelo mercado. E o que eu fiz? Eu busquei marcas renomadas com um ticket de entrada. Então, marcas a 289, a 349, que vai dar garantia de 1 ano e tudo mais. E aí o cliente vem por aquele chama, e aí no final ele vai ter ali uma outra base, né, de procura. Bem, uma outra referência, né? A ideia aqui é a gente mostrar para quem está nos assistindo, para nossa audiência, como de fato investir em negócios, né? E não ganhar traumas, né? Que é o que eu vejo muito, né? Ciladas. E eu vejo que isso está muito ligado à mentalidade, né? Quantas vezes você vai falar de um novo negócio para um empreendedor e ele fala assim, não, eu só sei fazer o que eu sei fazer mesmo. Meu negócio é só isso aqui, eu nem mexo porque eu já ouvi tanta história. E aí o ouvir tantas histórias acaba fazendo com que ele se mantenha paralisado. Né? Ouviu tantas histórias das pessoas erradas, né? Travado. Eu vejo assim, existe, acho que usando o termo lá, né? Como você filtra, né? Como que é o seu crivo? Como você cria escudos para sair de ciladas para realmente oportunidades. O varejo farmacêutico,
ele é muito disso. Ele tem coisas que são realmente oportunidades, mas tem muita cilada. E principalmente nesse ponto que você trouxe, Alexandre, que é o quê? A compra. A gente costuma dizer que varejo hoje, de uma forma geral, não é diferente, acredito que não é diferente na ótica, não vai ser, e em farmácia é muito sensível a isso. A gente não ganha na venda, a gente ganha na compra. Mas só que esse processo de ganhar na compra, ele é uma linha muito tênue, uma linha muito próxima entre oportunidade e cilada. Por quê? Justamente por causa de quê? Fluxo, caixa, rotação de estoque, produto parado. No caso de farmácia, a gente tem um fator agravante, que é a validade. Né? Então, ou seja, se eu compro um produto errado, esse produto ele não vai ficar parado no meu estoque. Eu perco ele, ele vence. Né? Por exemplo, assim que a gente comprou a Matriz lá, que foi uma loja desafiadora para nós, que a gente transformou essa loja, só de produtos, né? Isso já estava na nossa visão, nós tivemos mais de 90 mil de produtos vencidos lá, simplesmente por quê? Na gestão anterior, na visão de quem estava à frente do negócio, eram oportunidades. Não, comprei barato, comprei isso, comprei aquilo, isso está de graça. Olha o de graça. De graça foi 90 mil reais pro lixo, para incineração. A gente tem que pagar uma empresa, inclusive, para incinerar. Né? Ou seja, gerou custos. Eu falo que o grande desafio de farmácia não é só a perca do produto. Você gasta para perder um produto. Você gasta para descartar um produto. Então, é um risco muito grande. E como que a gente valida isso? Primeiro, entendendo a fundo como... Aí, nesse caso, a gente precisa de conhecimento técnico, Sim. processo estratégico daquele negócio que eu quero entrar como oportunidade. Então, o que a gente vê muito, né? É muito comum. Muita gente entra em segmentos... Por exemplo, você quando foi olhar para o mercado de farmácia, você fez o certo. Você seguiu o caminho. Qual que é o caminho? Buscou franquia, buscou gente que tem muito conhecimento de forma profissional. O que grandes pessoas, ou seja, grande maioria faz quando quer ou buscar a oportunidade porque ouviu, escutou de alguém, dá muito dinheiro, tem muito no negócio, isso é bom, fulano está ganhando dinheiro, você falou lá de vistoria veicular, tem vários outros segmentos e provavelmente várias pessoas que estão nos ouvindo, estão assistindo, vai falar assim, cara, farmácia ganha muito dinheiro. Farmácia é isso, farmácia é aquilo. Farmácia ou seja, não fecha. Conceitos rasos, conceitos baixos, superficial, sem nenhum entendimento. E quando a gente entra no segmento, escuta de profissionais, busca ajuda realmente de uma consultoria, de uma mentoria, de um profissional qualificado, certificado para poder dar a instrução, muda o jogo. Né? É igual, por exemplo, provavelmente eu ouvi de uma outra pessoa que não tem conhecimento de ótica, que não tem conhecimento de inteligência cartorial, não tem inteligência de relacionamento. Então, ou seja, é cada um realmente na sua especialidade ter esse conhecimento para poder trazer isso e validar, né? Ou seja, buscar profissionais, buscar consultoria, buscar um estudo, né? Tem uma coisa que provavelmente quem está nos ouvindo aqui já deve ter ouvido falar de Flávio Augusto, acho que todos nós. Sim. Flávio Augusto é um cara que tudo que ele vai ver a oportunidade, ele encomenda um estudo. Né? Ele vai assim, cara, eu quero entrar no segmento lá de futebol, né? Ele era dono de um time de futebol, tinha um estádio. Ele encomendou um estudo para entender como esse jogo funciona, traz esse estudo, a pessoa apresenta esse estudo, ele entende a fundo como o negócio funciona antes de validar a oportunidade. É claro, tem coisa que às vezes o investimento é pequeno, você não vai gastar tanto tempo, mas dependendo do nível de investimento e do nível da oportunidade, eu tenho que realmente criar todo um processo. Se eu não tenho capacidade, conhecimento e expertise para validar isso, buscar pessoas. Buscar pessoas para entender isso. Só para colaborar contigo, Erle, um dos fatores também que as pessoas não compreendem é que esses estudos, muitas vezes o cara quer 0,800 e tem um preço também. Sim. Porque às vezes quem vai fazer o estudo... Mas olha a incoerência, né? Às vezes o cara vai investir, sei lá, R$500 mil, 500 mil reais no negócio que é um estudo de graça? Tem. É insano, né? É insano. Pior que a gente vê até quando alguém tenta comprar uma área para o desenvolvimento imobiliário, olha lá a área linda, linda, linda. Na hora que a gente explica,
Faz uma viabilidade jurídica. Primeiro, vamos ver a documentação como é que tá. Vamos ver as questões regulatórias, as leis municipais, enfim. Cultura do atalho, né? Isso. Ele está disposto a pagar 40 milhões para uma arma, mas não está disposto a pagar 4 mil para fazer uma arma. Exatamente, bem isso, meu Deus. Não faz Loucura sentido. isso, né? Eu vejo muito isso daí também, tá? Na construção, por exemplo. Eu sou muito, tá, da linha que todos nós aqui, nós temos aqui 2 escritores, 2 próximos escritores, mas todos nós temos um livro dentro da gente. Ou seja, o que é um livro? Um livro é um conhecimento. É algo que você externalizou. Hoje o que você tem de conhecimento dá vários livros, hoje o que você tem de conhecimento dá vários livros, mas um livro escrito, impresso, é algo que você externalizou que está dentro da sua cabeça, ok? Sim. Então, hoje se tornou-se, está muito na moda a mentoria, se tornar mentorado, né? Eu sou o mentor, eu sou o mentor do segmento farmacêutico, eu sou o mentor do... Cara, eu acho isso muito rico, muito válido, sabe por quê? Porque se eu tivesse isso que sei lá, há 10, há 20 anos atrás, as coisas, a gente estaria muito além. Então hoje as pessoas estão dispostas a entregar o conhecimento delas quase que gratuitamente. Quase que gratuitamente. As pessoas estão dispostas a entregar o conhecimento de 30, de 40 anos de vivência no mercado em troca de R$ 2.997. Uhum. Que é o que você paga, sei lá, de PVA no ano, sei lá, de prestação de seguro. E as pessoas, elas estão dispostas a fazer isso. Só porque essas mesmas pessoas estão dispostas a entregar o conhecimento dela, quase que de graça, só porque quando você soma 3.000 vezes 100, aí você começa a entender o jogo, essa mesma pessoa ela não está disposta a investir na empresa que é ela. Porque ser um mentor é ser uma empresa, uma empresa. Sim. Né? Então essas pessoas, elas precisam entender que não tem como você formalizar um negócio sem você investir. Você vai ter. Como é que você monta um cartório lá sem investimento? Como que você monta uma farmácia sem investimento? Como que você monta uma ótica sem investimento? Como que você quer se tornar um mentor de qualquer coisa que seja? Eu vou falar no meu mercado, e é legal que hoje tem subnichos, né? Então no mercado óptico você se torna mentor de captação de novos clientes, você se torna mentor de visagismo, você se torna mentor financeiro, você se torna mentor operacional, você se torna mentor motivacional. Então tem como você pegar um segmento e atuar em vários nichos. Agora a pessoa quer se tornar um mentor sem ter a capacidade de falar assim, ó, não, eu não tenho coragem de investir R$5.000 por mês, eu não tenho coragem de investir R$7.000 por mês. Irmão, quando você vê o Orerite chegando lá, quando você vê o imposto estadual chegando lá, então, para uma empresa, essa pessoa ela não está disposta a ser nada. Se ela não tem capacidade de investir na empresa que é ela não vai investir em nada. Mas, Alexandre, aí não sai do lugar, né? Isso que você trouxe agora, para mim, é o ponto principal de você estar apto a aproveitar oportunidades. Se você não... Eu vou dar o meu exemplo, né? E a prosperar. Eu vou dar meu exemplo. Talvez... Estamos aqui hoje falando sobre isso. Estou com vocês aqui hoje, porque foi onde eu decidi, verdadeiramente eu decidi, que eu precisava investir muito, mas muito em mim mesmo. Boa. Porque eu investia em tudo, em todos, no meu negócio, na empresa, em casa, tudo eu investia, menos em mim. O dia que eu entendi a importância de investir em mim, para estar pronto, para estar preparado, para estar minimamente aberto a novas oportunidades, foi quando mudou esse jogo. Esse jogo só mudou para mim quando eu passei a investir em mim. Em treinamento, em consultoria, em mentoria, em grupos de network, em rodadas de negócio. Ou seja, eu saí da minha caixinha, do meu mundinho pequeno, fechado, escasso, medíocre, mediano, medíocre é mediano, para me permitir estar em novos ambientes, com novas pessoas, me permitindo a olhar para novas oportunidades. Isso mudou a visão de oportunidade. Boa. Então, acho que, para mim, assim, olhando para nosso papo aqui e nesse desenvolvimento, o principal para as pessoas estarem abertas à oportunidade, ela sair de onde ela está e ir até onde está essas oportunidades. Uau. Existe uma frase que eu aprendi com Chachik, Roberto Chachik. Uhum. Cara, eu nunca esqueço. Eu falei, cara, onde você está, eu já estive aí. E não tenho a menor saudade. Você verdadeiramente quer a minha ajuda? Você quer sair de
de onde você está, vem até mim. Se permita. Não faz eu ir até você, não. E eu quero até completar, já que você hoje nós estamos top, transmitindo essa experiência sua, essa vivência. É a mentalização, né? A meditação inicial. E a gente, o quão importante é esse ponto, né? De entendermos, nós oportunizarmos, na verdade, né? A gente viabilizar as oportunidades. Porque tem isso. Exatamente. Né? Comigo foi num momento de questões pessoais, né? Que eu falo muito, mas eu acho que é importante a gente mencionar essa questão. Só para te ajudar nisso. Ou seja, você está trazendo assim, tem pra gente, talvez para a maioria de nós aqui, vão olhar a oportunidade. Outras pessoas vão olhar o quê? Problema. Exato. É aí que eu quero chegar. Desculpa. Muito... Não. Foi sensacional a sua colocação. Por quê? Principalmente as mulheres, né? Eu falo muito o seguinte. Nós podemos ser vítimas. Eu até vou palestrar para mulheres dia 10. Legal. E nós podemos ser vítimas ou ter sido vítimas. Mas permanecer naquele lugar e manter-se vitimizadas é uma escolha. É uma escolha. E isso eu quero compartilhar isso aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos colocando, e às vezes pode acender alguma chama aí, em você que está aqui nos assistindo. Quando, no meu momento de divórcio, divorciei com 2 crianças pequenas, e na época eu tinha saído do cartório, então aconteceu tudo de uma vez. Eu estava sem trabalho e divorciada. Uau. Nossa. Saí com a mão na frente, aliás, saí devendo. Ainda fiquei com dívida, etc, etc. Nós só não passamos fome, nós 3, porque eu fui morar na casa da minha mãe. Tem um momento que eu nunca vou esquecer, que eu relato no livro, em que meus meninos, um deles, acho que foi o Theo, pediu um açaí e eu não tinha dinheiro para comprar. Meu Deus. Isso, depois que eu já tinha sido concursada, já tinha, na época... assim, socialmente, né, eu tinha tido já, como é que fala? Um status, etc. Bons relacionamentos. Isso. Enfim, e chegar nessa situação. Uau. E daí, e aí eu não tinha dinheiro para comprar um açaí. E aí eu falei para ele, eu falei, filho, hoje a mamãe não tem. E aí pensa, você olhar pro seu filho e falar assim, hoje a mamãe não tem. Mas amanhã é um outro dia. Nessa época, não foi uma nem 2 vezes em que eu levava eles na escola, esperava a manhã inteira. Eles estudavam no Logosófico, eu ficava a manhã inteira no estacionamento, porque eu não tinha gasolina para ir e voltar. Então, assim, a gente, às vezes, se pega numas situações, nos momentos, em que muito difíceis, limitantes. Assim, limitantes eu falo não... Também limitantes, mas de limite mesmo, assim, né? Emocional, né? De a gente chegar, assim, achar que não dá conta, que não tem mais jeito, né? Só que o quão importante é a gente sempre... Eu tinha isso comigo, assim, como eu falo sempre, esse meu Wi-Fi, mesmo nesses momentos terríveis, que esse não foi nenhum, nem 2, tiveram outros, outro dia eu conto, não me paralisaram. E foi numa dessas noites, morando lá na minha mãe, de choro, sem saber o que eu ia fazer, que Deus... Assim, eu já tinha visto a oportunidade, né, no cartório, dessas, como você bem falou, dos problemas documentais, da dificuldade das pessoas em resolver, né, desse vácuo existente entre as instituições, entre as pessoas, os cidadãos, os colegas advogados, a insegurança nas relações negociais. Então, tudo isso eu já tinha percebido. Só que foi numa dessas noites de choro, de desespero, sem saber o que eu ia fazer no outro dia, foi que Deus me deu, assim, a inteligência cartorial. Que legal. E foram em noites não dormidas e que eu procedimentalizei a empresa e esse negócio.
Então, esse é só um capítulo que eu estou contando dessa história para mostrar a oportunidade que a gente escolhe também oportunizar situações. Mas eu costumo falar que assim, há algumas oportunidades, elas não são oportunidades. Uhum. Algumas oportunidades, elas são missão. Sim. E se nós não cumprirmos essas missões que foram nos dadas pelo Altíssimo, a gente vai girar em várias atmosferas, em vários negócios, em vários círculos de negócios, em várias amizades, e nada vai fluir. Talvez tem várias pessoas que estão assistindo agora que vai se conectar com isso, vai falar assim, cara, realmente, eu já passei por tanta coisa na minha vida. Meu Deus, eu já investi em tudo, eu já fiz tudo, eu já quebrei em tantas coisas. Simplesmente porque ela está fazendo aquilo que vai de encontro com o desejo dela. E não com aquilo que foi a missão dada. Sim. E na maioria das Cara, vezes... isso é forte. E na maioria das vezes, essa missão, Isso é muito forte. ela tá muito ligada com aquilo que você critica. Na maioria das vezes, essa missão tá ligada com aquilo que você não suporta. Na maioria das vezes, essa missão é aquilo que você tem... Dor. Sente dor. Eu não quero. Eu não tenho paciência. Resistência. Então, essa é a dica. Se você que tá assistindo, as pessoas que assistem a gente, a nossa audiência, ela tá nesse ciclo de nada dá certo. Tudo que ela tenta não vai. Para um pouquinho e olha, o que é que mais te chama a atenção, assim, que nossa, eu não... Sabe aquela mãe que fala assim, que não é mãe, aquela pessoa que não é mãe, e olha e fala, meu Deus, eu não suporto criança que dá birra. Sabe? Uhum. Essa é a missão dela. Uhum. E só completando, É forte. voltando lá no começo, quando eu falei, para ilustrar, tudo que acontece nos leva a nosso retorno ao coração de Deus, que é o que de fato, ou seja, essa missão é o que nos vai levar para onde nós viemos, de onde nós saímos. Então, o que acontece no meu caso, por exemplo, como eu falei no começo, eu acho que eu não terminei. Eu fiz, só um minutinho, eu fiz uma live uma vez que me impactou profundamente com um expert em relacionamento, e ele falou assim pra mim, a gente falando de relacionamento, falando de divórcio, casamento, etc. E depois eu falei da documentação. Aí vocês vão entender, por que eu falo que a gente melhor documenta quando entende a dinâmica relacional ali. Isso eu sou expert nos negócios. E por que isso? Por que isso? Por causa das questões relacionais que eu tenho de história de vida, né? Geracionais, dos meus pais e as minhas. Então, tudo... por que eu trabalho com documentação, com questões regulatórias? É justamente buscando essa organização, essa ordem. Olha o quanto isso é forte. Esse dia me deu o quanto isso é forte. Os relacionamentos da minha vida, né, até então, e das questões geracionais foram tão complicadas, tão desorganizadas, tão absurdas, que a minha missão é justamente Manter a ordem. voltar à ordem. Só um ponto que a Poli tocou, que acho que vale a gente até frisar quando se fala de novos negócios, né? Que faz todo sentido. Ela se permitiu, ou seja, ela teve uma experiência, né, que foi de forma negativa, ruim, mas ela não se apegou nesse ponto negativo, né? Sim. E aí quando se fala dos novos negócios, muitas vezes o empresário que tá ali naquele momento de constrangimento financeiro, problemas, um monte de coisas acontecendo, e o cara fica preso naquilo. Aonde ele não Maçã no barro. Aí onde o cara não se permite aquela questão, tipo, vamos virar a chave, vamos buscar algo novo, vamos tentar encontrar outras soluções. É a hora. Que aí é onde entra a questão de você se permitir. Por exemplo, ela podia ter ficado preso, né, nas dores, nos dilemas que passou, mas o que ela fez? Então, acho que
Dinha, como que você falou pro teu filho? Amanhã? Eu falei, hoje eu não tenho. Amanhã é um novo mas dia. Amanhã é um outro dia. Um desejo por si só não vira chaves. Já uma decisão abre portas. Bem isso. Está na capa da Chave para o Próximo Nível, que é o meu livro. Não. Disponível no Mercado Livre e na Amazon. Se você chegou até aqui, se você que está nos assistindo e passou essa 1h10 aí, ligadinho aqui, eu te aconselho você ir agora, pegar o seu celular aí, pode pausar o vídeo que já está chegando no final, mas vai lá, digita a chave para o próximo nível. Por um valor muito simbólico, algo que vai contribuir muito, não só na sua vida, mas na sua geração. Porque lá eu vou te entregar chaves poderosas de como você literalmente deixar um legado. E um livro é um legado. E a forma mais fácil de você se conectar a alguém é através da leitura, lendo o que essa pessoa tem de conhecimento. Então, se faz sentido para você o que você ouviu aqui nesses episódios, o que você ouviu hoje, a chave para o próximo nível é hora de virar a chave tomando uma decisão. E olha só o tanto que a gente é alinhada, hein? A minha frase nesse sentido é o seguinte, eu falo muito que desejo não muda nada, mas decisão muda tudo. E eu vou aproveitar... Alguém quer falar? Não, é só para aproveitar a oportunidade, só para a gente lembrar, tem que investir em si mesmo. Isso, exato. E nada como um livro, um conteúdo. E eu acho que quando você tem a oportunidade, né? Acho que até eu comentei hoje, logo mais cedo, né? A oportunidade de conhecer a história de uma pessoa que passou, que trilhou um caminho de empreendedorismo, de desafios, de erros, de acertos. E prosperou fazendo isso. E eu acho que o livro do Alexandre, ele entrega muito isso. Acho que toda a nossa história é sempre isso, né? É sobre erros, acertos, desafios, conquistas, avanços, picos, vales. E aí você entende qual o caminho que fez sentido para aquela pessoa, onde que ela errou, pra você não errar. Você tem a oportunidade a maioria das pessoas de cortar. A maioria das pessoas que estão comprando meu livro falam para mim assim, Alexandre, é o primeiro livro que eu vou ler na minha vida, acredita? Que e eu costumo falar que, olha, você não está comprando um livro, porque um livro são páginas, são papéis colados ali, impressos algumas coisas, né? Algumas letras que formam frases, né? Que formam palavras, que formam frases. Comprar um livro é comprar tempo de qualidade para você mesmo. Porque uma leitura de um livro é quando você se desconecta. E aí é quando você entra numa conexão com você mesmo. Porque é impossível. Somente a leitura consegue te trazer isso. Você ler algo e não se conectar com aquilo. Que seja com as suas memórias, que seja com o seu conhecimento regresso, que seja com os seus traumas, que sejam com as verdades, que seja com o seu mapa de mundo. A leitura, ela te traz uma conexão consigo mesmo. Então, todas as vezes que vocês forem comprar um livro, vocês não estão comprando um livro. Vocês estão comprando um tempo de conexão para si mesmo. É isso aí mesmo. A chave para o próximo nível, Mercado Livre, vai mudar a sua forma de ler livros. É um desbloqueio, é um novo restart, é uma forma de você iniciar uma visão diferente de dedicar tempo à leitura. Isso daqui vai te ajudar muito. É isso aí, não perca, hein? E olha só, dia 8, segunda-feira, lançaremos o novo registro. Uau! Também por um valor simbólico, tá? Mas você poderá ter acesso a cursos envolvendo mercado imobiliário, documentação, envolvendo regularização de imóveis, condomínios e loteamentos. Também, e nós vamos ter lá, na verdade, 3 jornadas. Uma envolvendo documentação e mercado imobiliário, outra envolvendo empreendedorismo, posicionamento e diferenciação, e outra jornada falando sobre o poder dos relacionamentos nos seus resultados. Uau! Olha... Dia 8. Dia 8 E aí? maio. Segunda-feira. Segunda-feira. Não perca essa oportunidade. Nós temos aqui um novo mentor em desenvolvimento nessa mesa. Você que é do mercado farmacêutico, fique ligado nesse Pode Prosperar, que tá vindo coisa grande por aí. Uma expertise de 26 anos acoplada aí. Uma dinamite de conhecimento que vai cair no seu colo. Tá aqui nessa mesa. Calma, que tá chegando. Dia 23 de maio, nós temos...
O Mais uma... Prospera Negócios. A segunda rodada. Segunda rodada de negócios do Prospera Negócios. Uau. Fala um pouquinho, Valdir. É um momento único que nós temos, onde a gente quer convidar você, empresário, você empreendedor, você que busca entender sobre como se posicionar, como você se portar dentro do cenário de negócios. Aí onde você vai ter a oportunidade de network, você vai ter a oportunidade de se relacionar com um grupo de empresários e ali você trocar experiências. Então, você é o nosso convidado, dia 23, das 14 às 18 horas, né, na... Cicobi Unicentro. É isso aí. Cicobi Unicentro. Avenida Independência, ali em frente ao Aparecida Shopping. Então, se você que é de Goiânia, você que é de Aparecida de Goiânia, você que está no entorno, Hidrolândia, enfim, você que está aqui no nosso Centro-Oeste, quer se desenvolver, quer se conectar, vão ser mais ou menos 4 horinhas ali, né? Vai ser das 14 às 18. Essa é uma ótima oportunidade para se conectar. E nós somos prova real disso, né? Nós viemos de um encontro como esse, que foi o nosso primeiro, e já surgiram vários outros negócios. E o próximo negócio aí pode mudar a vida de muitas pessoas, né, Erlen? Sem dúvida. É isso aí. E o tema vai ser o quê? Venda! Quem que não quer isso? Que é o propulsor, né? Propulsor Bora de qualquer vender. negócio. Empresa sem vendas. E a dica faz que sentido. O segredo das empresas que faturam pela internet. Você vai aprender lá, assim, ó, na prática, como vender pela internet. E a dica que a gente quer também manifestar aqui para quem está assistindo e a quem chegar esse áudio, que ali é a oportunidade para você abrir um novo negócio. Uau. E além de abrir um novo negócio, você entender sobre correr risco, entender sobre planejamento, entender sobre posicionamento. E aí a gente tem ali vários especialistas que vai manifestar, trazer assuntos sobre processos. Está preparado para as oportunidades, né? Sobre Exato. processos, né? Estratégias. Boa! Se não tiver no movimento... É isso aí. É, Gente, é verdade. obrigado por mais esse bate-papo, por mais Muito bom, né? esse fechamento de semana de Poderoso. conhecimento, tá? Hoje a frase para mim desse pod foi: eu já estive onde você está, mas eu não quero mais estar aí. Quer? Então vem até mim, porque aí eu já passei. Essa é a frase que eu vou levar comigo hoje. Eu gostei, tá? Obrigado, Amei. viu? Obrigado por tudo. Só a chave. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. Até. Até a próxima. Tchau. Tamo junto.